Você também tá vendo esse tipo de discurso crescer na internet? Não para de ser feminino, para de pedir desculpa, abraça a tua masculinidade. Masculine energy is good, and, you know, society has plenty of that, but I think corporate culture was really trying to get away from it. O homem não sabe ser homem. Eu brincava de brigar, aquilo aumentava em mim a minha masculinidade. Vem aqui que eu vou te explicar o que tá por trás dessa suposta crise da masculinidade. E como isso tem tudo a ver com a guinada do conservadorismo no mundo. Oi, eu sou o Luca e antes de tudo você precisa saber que eu sou especialista em comunicação e aficionado por interpretar discursos e correntes de pensamento. Então vamos do começo. De onde vem essa ideia de que os homens estão perdendo espaço e que a masculinidade está em crise? A partir do século XX, várias transformações sociais mudaram profundamente a forma como a gente enxerga o papel do homem e da mulher na sociedade. A partir dos anos 60, os movimentos feministas começaram a ganhar força. Temas como igualdade salarial, liberdade sexual, divisão de tarefas domésticas, direito ao divórcio, acesso a cargos de liderança, passaram a ser discutidos abertamente. Tudo isso abriu espaço para que as mulheres ocupassem mais lugares na sociedade, para além de mãe e cuidadora do lar. Na década de 90, a popularização da internet ajudou a amplificar esses debates. E aí, nos anos 2000, vieram as redes sociais e essas conversas ganharam ainda mais força. De lá pra cá, a gente teve muitos avanços importantes. Por exemplo, em 62, as mulheres puderam entrar no mercado de trabalho sem autorização dos maridos. Em 77, teve a legalização do divórcio. E em 88, a nossa Constituição garantiu a igualdade de direitos entre homens e mulheres. Em 96, as mulheres não precisavam mais da autorização dos maridos para fazerem uma laqueadura. E em 2006, veio a Lei Maria da Penha para proteger as mulheres de violência doméstica. Mas atenção, a conquista mais antiga que eu trouxe aqui tem 62 anos. Enquanto a gente vive numa sociedade desigual e dominada pelos homens há pelo menos 5.000 anos. Como prova o histórico Código de Hammurabi, que é de 1750 a.C. e que já trazia leis diferentes para homens e mulheres. Por exemplo, o adultério feminino era punido com morte, enquanto o masculino era de boas. E outra, a gente tá bem longe de viver num mundo onde as mulheres estão dominando os homens. 134 anos. É a estimativa do Fórum Econômico Mundial do tempo que o Brasil ainda leva para alcançar a igualdade de gênero. Segundo o IBGE, 62% dos cargos de liderança são dos homens. A diferença salarial entre homens e mulheres é de quase 20%. E entre os 20% mais ricos do Brasil, 78% são homens. Ou seja, os homens não estão perdendo todo esse espaço não, queridos. O que existe na real é um desconforto em dividir um espaço que foi sempre dominado pelos homens. Tá, mas vamos voltar para nossa machosfera. Luca, o que é machosfera? Você vai me perguntar. A machosfera é uma constelação de comunidades online que tem em comum o pensamento de que os homens estão sendo prejudicados pelo avanço dos direitos das mulheres e de grupos minorizados também. Dentro dela existem vários subgrupos. Os incels, que são os homens que não se acham atraentes e culpam as mulheres pela sua solidão romântica e sexual. E os red pills, que acreditam que o feminismo é perigoso e que a sociedade favorece as mulheres. Que sociedade é essa? Os MGTOW, que defendem que os homens têm que se afastar completamente das mulheres, porque elas são uma distração e enfraquecem o homem. Os PUAs, que são um grupo que usam de técnicas para seduzir e manipular mulheres, principalmente em momentos de fragilidade. E eles, os anti-woke, que acham que tudo é lacração. Atacam a diversidade, qualquer tipo de justiça social, tudo que tem cheiro de progressista. E a desculpa deles é que o mundo tá sensível demais. Um estudo importante de 2024, que está citado na legenda junto com todas as outras fontes, mostra que essas subculturas são interligadas e estão ficando cada vez mais extremistas, chegando inclusive a incitar a violência e encorajar ataques terroristas. Esses grupos se apresentam como vítimas de um novo mundo onde o homem supostamente está sendo excluído. Essa machosfera é uma reação ao avanço do direito das mulheres, da população LGBT, das pessoas pretas e de outros grupos minorizados. À medida que mais pessoas conquistam dignidade, visibilidade e espaço, alguns homens, principalmente brancos héteros cis, se sentem ameaçados. Coitado do homem, né, gente? Oh my God, que dó. E ao invés deles elaborarem esse desconforto, tirem pra terapia, né, meu amor? Eles encontram validação em grupos que transformam ressentimento em ódio. Se você já assistiu a série Adolescência na Netflix, provavelmente você já percebeu o quanto esse sentimento de inadequação é perigoso e pode virar combustível pro extremismo. E a internet permitiu que a frustração dos homens ganhasse voz e ficasse cada vez mais radical. E esses grupos extremistas não ficam só nas ideias. Nos últimos anos, vários ataques violentos foram feitos por homens que eram ligados a essas comunidades. Em 2016, por exemplo, Elliot Rodger matou 6 pessoas depois de publicar um manifesto misógino. Em 2019, aqui no Brasil, 2 jovens assassinaram 8 pessoas numa escola em Suzano, depois de um intenso contato com grupos extremistas tipo esse. E você acha que eu tô exagerando? Pesquisas indicam que o extremismo masculino online está entre as principais ameaças de terrorismo
doméstico em países como Estados Unidos, Canadá e Reino Unido. E a gente precisa dizer com clareza: criticar a masculinidade tóxica não é odiar homens, não é podar eles, é cuidar da saúde mental dos homens, porque ela impacta imensamente na sociedade. Ou seja, vai fazer uma terapia, meu alecrim. Como diz Bell Hooks, homens também sofrem com o patriarcado, mas não da mesma forma que mulheres. Falar de uma masculinidade saudável é abrir espaço para os homens sentirem, poderem falar sobre os seus sentimentos e buscarem ajuda. É sobre definir uma forma de existência sem ter que dominar ou ferir alguém. O problema do mundo não é a falta de masculinidade, meu alecrim. É que a gente tá vivendo instabilidade política, econômica, guerra atrás de guerra, fora uma crise climática sem precedentes. E toda vez que a sociedade vive momentos de incerteza, ela tende a resgatar uma visão conservadora. Porque remete a uma ilusão de que, No passado o mundo tava muito melhor. melhor pra quem, meu anjo? Pergunta aí pra sua avó que não podia trabalhar ou estudar sem o marido dela deixar. Ou pra uma pessoa preta que até hoje paga a conta da gente ter sido o último país a abolir a escravidão. Ou pra uma travesti que ainda vive no país que mais mata pessoas trans e travestis do mundo. Em termos de humanidade e civilidade, o passado não guarda boas práticas não, viu, meu anjo? É só uma falsa nostalgia mesmo. Porque a gente tá com dificuldade de ser otimista com o caos que tá o presente. Você quer melhorar o mundo? Vamos taxar as grandes fortunas e diminuir a desigualdade surreal que a gente vive. Mas isso é conversa para outro vídeo. Então, da próxima vez que você ouvir alguém dizendo que a gente Precisa de energia masculina. ou então que Homens precisam ser mais homens. presta atenção e questiona. Isso não é só um vídeo aleatório que passou na sua timeline. Esses discursos alimentam uma estrutura que pode parecer inofensiva, mas tem causado dor, isolamento, violências e morte. O que a gente precisa agora é criar espaço para diálogo e tentar diminuir o poder destrutivo desse tipo de ideia. E homens, o que a gente precisa fazer é criar uma nova alternativa de masculinidade que seja menos violenta, tanto para os homens quanto para o resto da